sobre o transtorno de personalidade narcisista, os conceitos e desafios. Então, por favor, receba ela com muito carinho. E aplausos também. Obrigada. É uma honra estar aqui. Eu já peço desculpas que meu tom de voz não é alto. Eu vou tentar falar assim. Não sei se quem está atrás está me ouvindo. Ótimo. E a minha ideia é falar de conceitos básicos, né? Porque o que me passaram assim, é que as pessoas não têm necessariamente muita informação sobre o assunto. Então, vou falar de alguns conceitos de uma maneira mais descontraída. E eu queria começar dando alguns exemplos, né? Então, o primeiro exemplo seria de um professor que a gente vai chamar de professor 1. Então, o professor 1, ele chega, né? Primeiro é 1. Professor 1 chega. Está chegando o professor 1. Ai, desculpa. Boa tarde a todos. Não foi fácil estar aqui, porque muita coisa eu tive que fazer para estar aqui, porque o que acontece é que a minha vida é muito corrida, sabe? Assim, tem muita coisa o tempo todo. E me chamaram meio em cima da hora também para essa palestra. Assim, eu acho que tinham que ter me convidado com mais antecedência. Eu cheguei aqui, ainda teve um monte de problemas que a gente teve que resolver. Então, assim, poderia falar muito melhor do que eu vou falar para vocês, mas, assim, a gente vai tentar fazer o melhor que a gente pode. Mas, assim, eu tenho certeza de que eu não sei bem, na verdade, se vai ser boa palestra ou não, mas a gente vai tentar fazer o melhor que a gente pode com o tempo que a gente teve, que não foi muito tempo que a gente teve, né? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não. Nenhuma pergunta? Por enquanto não tem dúvidas nenhuma, está tudo muito bem, está todo mundo entendendo, me acompanhando? Então tá bom, esse é o professor 1, tá? Agora ele foi embora. Agora vem o professor 2. Que alegria em ver vocês. Nossa, é uma honra muito grande estar aqui, realmente é uma honra incrível. Eu sabia que tinha que ser eu a ser chamada, né? Porque esse é um assunto dominado por poucas pessoas no Brasil. Eu sei que são poucos os profissionais que têm condições de falar para vocês como eu vou falar, né? Eu não sei se vocês vão conseguir acompanhar, mas isso também não diz respeito a mim, né? Assim, eu tenho certeza que minha aula será brilhante. Agora, se vocês conseguiriam acompanhar ou não, não sei dizer. Eu farei o melhor, que sempre é o que eu faço, né? Assim, nada de diferente do que me é comum, né? Assim, eu já estou acostumada realmente com isso. Eu sei que é sempre um sucesso, minhas apresentações são sempre um sucesso. Também, assim, anos de estudo, anos de dedicação, milhões de certificações, diplomas. E, enfim, essa é a história da minha vida, né? Eu não estou aqui para contar a história da minha vida, que, na verdade, seria muito mais interessante até do que a palestra, mas isso fica para um outro momento. Esse é o professor 2. Agora o 3. Boa tarde a todos. Estou aqui para falar sobre transtorno narcisista de personalidade. É um transtorno que é bastante presente na prática clínica quando alguém encaminha o paciente para tratamento, né? E justamente é um transtorno assim, que é um desafio, que é muito interessante ser tratado e que eu acho que talvez alguém tenha alguma pergunta a fazer. Você teria alguma pergunta a fazer? Alguém teria alguma pergunta a fazer por enquanto? Nenhuma pergunta? Bom, o meu objetivo será discutir com vocês várias coisas e, ao mesmo tempo, ouvir o que vocês têm a dizer. Eu gostaria de saber o que você tem de informação, por exemplo, acerca de transtorno narcisista de personalidade. Você poderia me falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Não estou te observando nem te julgando. Fique tranquila. Não sei nem o motivo da risada, mas enfim. Eu não sei. Tantas coisas, talvez mais do senso comum. Mas... Senso comum você teria, né? Sim. Eu não esperaria muito mais, mas tudo bem. Diga, pode falar. Senso comum, sim. Mas me parece que é uma pessoa que... Tá muito bom o que você falou, tá ótimo. Eu te agradeço a contribuição, ela deu uma contribuição muito boa e a gente vai dar, então, continuidade à aula. Muito obrigada, tá? Pronto. Então, oi, tudo bem? Então, desses 3 professores,
Qual deles vocês acham que tem transtorno narcisista? Agora sou eu, tá? Então, agora eu sou o Paula Ventura, muito prazer, para os que eu não conheço, e muito bom rever pessoas, e pessoas que eu nem imaginava em ver, né? E outras pessoas muito queridas também, muito bom ver os rostinhos assim familiares, né? Bem, dos três, qual que vocês acham que tem transtorno narcisista de personalidade? Os três. Teve gente que falou 2, né? O número 2, os três. Então, são apresentações diferentes, né? Não é o que a gente vai ver necessariamente descrito no DSM, a gente vai usar os critérios diagnósticos do DSM. Então, qual vai ser o meu objetivo hoje? Então, como eu falei para vocês, meu objetivo vai ser mais discutir, assim, as várias apresentações, os desafios, as características, os impactos nas outras pessoas. Então, vai ser mais uma conversa, não vai ser uma coisa assim baseada em... Não vou trazer um monte de artigos, né? Porque muitas vezes a palestra que a gente dá é uma palestra com um monte de artigos, com um monte de citações, né? E eu acho que tem o seu lugar, sem sombra de dúvida, mas hoje eu estava com vontade de não fazer isso. Então, por isso, na verdade, que eu resolvi fazer uma coisa mais informal, né? Mas, primeiro, a gente tem que começar com os critérios diagnósticos do DSM, porque, justamente, apesar de todas as críticas que são feitas às questões relacionadas aos diagnósticos, né, em relação ao DSM ou qualquer ao CID, etc. e tal, mas isso significa que a gente pode ter uma mesma linguagem. Então, a gente tem uma linguagem comum, por isso que a gente acaba usando os critérios diagnósticos do DSM. Se eu estiver falando rápido demais, vocês me avisem que eu seguro o ritmo aqui, tá? Se não me empolgo, eu vou falando. Bom, então, para a gente dizer que a pessoa tem transtorno de personalidade narcisista, ela precisa apresentar 5 ou mais desses 9 critérios. Tem senso grandioso de alta importância, o que no professor 1 não estava muito claro. Não é? No 2 ficou bem claro, mas no 1 não estava muito claro. O 1 é mais difícil a gente diagnosticar. A gente facilmente diria que ele não tem transtorno narcisista de personalidade. Porque ele chegou todo assim, meio sem graça, meio pedindo desculpa, né? Meio se justificando de por que a palestra seria ruim, né? Então, seria mais difícil. E aí exagera conquistas e talentos, espera ser reconhecido como superior, sem feitos proporcionais. É absorvido por fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal. Então, acredita ser especial e único. Então, a pessoa realmente acredita. É lógico que todos somos especiais, mas nós não somos superiores. A pessoa com transtorno narcisista, ela se considera superior ao outro e com direitos especiais. Esse é um grande diferencial. A pessoa realmente acredita nisso, né? Exige admiração excessiva, precisa constantemente de validação, reconhecimento, elogio ou atenção. Então, quando, no caso do atendimento psicoterápico, né, quando o terapeuta fala, nossa, mas realmente que coisa incrível, você fez isso mesmo? Nossa, eu não acredito, você fez tal coisa, que incrível você ter conseguido. O paciente se sente muito bem. E ele sente que o terapeuta está sendo correto, porque está reconhecendo tudo de bom que ele fez. E é bem assim, numa primeira consulta, quando o paciente tem esse subtipo grandioso, né, a gente sempre se pergunta assim, o que esse paciente está fazendo aqui? Porque ele chega e fala, olha, eu vim para terapia, por exemplo, né, como em homens, né, eu vim para terapia porque minha esposa pediu que eu viesse. Então eu sou assim um marido tão bom, mas tão bom, faço tudo por ela, então assim, eu estou aqui. Para lhe dizer que eu faço tudo, por exemplo, comprei uma viagem há pouco tempo para Campos do Jordão, passamos uma semana maravilhosa lá, mas que linda, mas fiz surpresas para ela, estamos casados há 20 anos, mas mesmo assim continuo fazendo surpresas. Isso eu acho que é muito importante num casamento. Não sei, na verdade, o terapeuta pergunta, mas então ela te pediu para fazer terapia, né? Então está tudo tão bem, assim, tem alguma coisa que eu não estou entendendo bem. Nem eu, como são as mulheres, me desculpa, você é mulher, me desculpa, mas como são as mulheres incompreensíveis, impossíveis de serem compreendidas, sendo eu um marido tão bom, né? Então, esse senso assim, de grandiosidade e de falar dos próprios feitos é algo que nos faz perguntar, no primeiro momento, o que esse paciente está fazendo aqui, se ele é tão maravilhoso, tão perfeito, né? Então, essa é uma das características presentes. E essa questão da admiração também é bem presente. Tem sentimento de direito, né? A pessoa tem direitos. Então, por exemplo, ela tem um tratamento, direitos assim, por exemplo, se eu sou paciente, né? Eu quero que você, que é terapeuta, mude o horário do meu atendimento, porque para mim não está bom esse horário. Aí se você fala, não, mas eu tenho outros pacientes, sim, mas e? Mas não está bom para mim o horário. Aí você insiste, né? Que você tem, não, eu entendo que você tem outros pacientes, mas assim, eu estou falando para mim no caso, né? Eu preciso que mude o horário. Tipo, você não entendeu ainda que eu sou especial? Né? Então, se eu pedir para mudar o horário, ela tem que mudar.
Ou honorários também. Ah, teu preço é esse? Sim, mas e para mim? Aí o terapeuta, como assim para você? Né? Não, eu estou falando para mim, né, no caso. Eu não sou uma pessoa qualquer, né? Eu vim com indicação do doutor fulano. Para mim, certamente, o preço é diferente, né? Então, o tempo todo esse questionamento e essa necessidade de ser tratado como especial. Interpessoalmente, explorador ou exploradora, usa os outros para atingir os próprios objetivos. Então, a pessoa está sempre muito focada no que ela quer atingir, onde ela quer chegar, o que ela quer obter. Muitas vezes é poder, é reconhecimento, né? E se ela tiver que usar o outro para conseguir isso, está tudo bem, porque afinal de contas ela tem um objetivo a atingir, né? Os outros estão atrapalhando, né? Então a gente precisa dar um jeito de se livrar para poder conseguir. Carece de empatia não o tempo todo. Isso é um aspecto bem interessante, né? Então aqui o critério é o seguinte: tem dificuldade de reconhecer ou de se identificar com sentimentos e necessidades dos outros. Esse é um aspecto até que é discutido, porque o que acontece? A gente observa que quando a pessoa quer ter empatia, no sentido de que ela está querendo conquistar uma outra pessoa. Então, digamos, até numa relação afetiva, né? Digamos que a pessoa quer conquistar uma outra pessoa, então ela quer saber o que interessa a outra pessoa, o que agrada. Ela vai descobrir direitinho. Então, ela vai ter a capacidade de se colocar no lugar daquela pessoa, entender o que aquela pessoa gosta. Então, essa questão assim de que a pessoa não tem capacidade de empatia, ela é muito discutível, porque se ela não tivesse capacidade nenhuma de empatia, não haveria o que é chamado de love bombing, né? Esse apaixonamento inicial, e a pessoa não pareceria um rei ou um príncipe num primeiro momento das relações amorosas, porque ela não perceberia o que a outra pessoa quer. Para que ela possa atender às necessidades dessa outra pessoa, ela tem que ter empatia e entender, né? Ela tem que se colocar no lugar da outra pessoa. Então, essa capacidade ela tem, quando ela quer. Mas o problema é que, em geral, ela não quer. Ela não está ligada nisso, né? Então, por isso que essa questão é discutível, né? Assim, eu discutiria por conta disso. Mas o que a gente vai ver sempre é isso, a dificuldade de empatia ou carência de empatia. Frequentemente inveja os outros ou acredita que os outros o invejam. Por quê? O que a pessoa pensa? Se eu sou uma pessoa especial, única e superior, é lógico que as pessoas vão me invejar, né? Lógico. Mesmo até que elas não falem, né? Para não pegar mal, mas assim, é óbvio que elas me invejam. E demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e altivas. Então, postura de superioridade, desprezo, condescendência. Né? Então, por exemplo, no Professor 2, ficou bem claro, né? Quando ele chega e fala, não, minha aula vai ser ótima, né? Se vocês vão acompanhar, não sei. Né? Assim, coitados. Né? Só não falou coitados, mas quase como se tivesse falado. Né? Então, uma postura de superioridade bem clara, de desprezo, né, por vocês. Né? Vocês são simplesmente uma plateia que está aqui para me assistir. Mas não que eu vá ter nenhum tipo de consideração ou preocupação com vocês. Né? Poderiam ser vocês ou qualquer outra pessoa, ou qualquer outra plateia, não faz a menor diferença, desde que estejam prestando atenção em mim e achando que minha aula é boa. Né? Isso é fundamental. Mas também, se vocês acharem que não é, pouco me importaria, porque, na verdade, eu tenho certeza da minha superioridade. Né? Então, esse seria o funcionamento do paciente. Agora, para ser transtorno de personalidade, o padrão precisa ser inflexível, então isso é muito importante, né? Tem que ser, porque não adianta a pessoa ter algumas características em alguns momentos, mas não estar presente em grande parte dos momentos, em alguns outros momentos ela é mais flexível, então aí já não é transtorno de personalidade. Para ser transtorno de personalidade tem que ser uma coisa inflexível, tem que ser uma coisa presente ao longo do tempo. Então a gente vai escutar das pessoas, assim, essa pessoa sempre foi assim, né? Essas pessoas que convivem, né? Essa pessoa sempre foi assim, sempre se achou, né? Sempre foi diferente, sempre teve essas características, né? Então, esse é um ponto importante. E presente em múltiplos contextos, relacionamentos, trabalho, família. Então, tem como deixar uma para mim, não? Por favor, tem como deixar uma para mim? Claro. Esse é o professor 1. O professor 2... Como assim? Não estou entendendo, você não tinha deixado uma para mim? Desculpa. Vou pensar no teu caso. Professor 3, realmente... inacreditável, a gente tem que aguentar cada coisa, né? Mas tudo bem, não tem problema. Mas eu mesmo, obrigada, eu entendo. Quem que ficou em pé? Você que ficou em pé? Você é gigante, não tem problema, tá tranquilo. Se você quiser sentar aqui, quando eu precisar, eu peço para você levantar. Tudo bem. Então, justamente, além disso, né? Então a pessoa tem que ter presente em nos relacionamentos, no trabalho, na família, em todos os lugares, a pessoa leva essa personalidade, né? Então isso
isso que eu acho muito interessante em relação à personalidade, tanto o transtorno de personalidade quanto personalidade. Eu acho muito interessante, porque a gente leva a personalidade da gente, seja sob a forma de transtorno, seja sob a forma de personalidade, ou de traços do transtorno, para onde a gente vai. Então, como terapeutas, até nas aulas eu falo isso, né? Todos, por exemplo, digamos que todos aqui venham a trabalhar com TCC, e a gente tem professores de TCC. A gente leva as técnicas, mas a gente leva a nossa personalidade para os atendimentos, como a gente leva a nossa personalidade para as aulas. E cada um tem a sua. Eu acho isso incrível, eu acho isso tão interessante. A gente poder vivenciar com os pacientes como é que funciona a personalidade dele. E se eles têm transtorno de personalidade, então, que é uma personalidade mais inflexível, mais presente em tudo, que causa prejuízo para a vida dele ou para a vida do outro, que causa sofrimento, assim, que esteve sempre presente, é uma coisa forte, né? Então, ao atender uma pessoa assim, você está vivendo uma outra vida. Você vai, junto, naquele momento que você está com aquele paciente, você vai para um outro mundo, que é o mundo do funcionamento daquela pessoa. Então, o que eu acho mais bonito é justamente isso. A gente tem uma vida só e a gente vive muitas vidas, de maneira muito intensa, porque são transtornos de personalidade, cada um é de um jeito. Então, você atende um narcisista, digamos, um narcisista grandioso, aí depois você vai para um narcisista vulnerável, totalmente diferente, depois você vai para um paranoide, aí você vai para o evitativo, no final você está louco, né? Óbvio, né? Não tem como, mas você está feliz, porque você viveu em muitos mundos e teve que se adequar como terapeuta aos vários mundos, então é muito, muito divertido, assim, muito trabalhoso, mas muito interessante também. Vocês têm alguma pergunta? Eu prometo que eu não vou tratar mal, tá? Vou fazer o que... Desculpa com você, tá? Mas não foi pessoal, não. Alguém tem alguma pergunta? Diga. Deixa eu só levantar para um monte. Ah, sim. Essa é uma boa pergunta. Como é que é a vivência das pessoas que vivem uma pessoa que tem esse transtorno? Depende um pouco de como a pessoa se apresenta, né? Então, se a pessoa se apresenta de uma maneira mais grandiosa, ela vai tender a inferiorizar o outro o tempo todo, a ridicularizar, enfim. Então, vai ser difícil sempre, tá? Bom, a resposta vai ser difícil sempre. Se é uma pessoa mais vulnerável, a pessoa vai tender a se sentir mais culpada, se sentir meio responsável pela infelicidade da outra pessoa. Se é uma pessoa mais, que a gente chamaria do narcisista, que tem alguns traços mais antissociais, né, que seria o narcisista maligno, isso não é classificação do DSM, tá? Não é. Aí a pessoa, assim, ela vai se sentir mais controlada, mais abusada, vai sofrer várias formas de manipulação. Então, depende, mas vai sempre se sentir mal. Mas a gente vai ter a chance de falar um pouquinho mais daqui a pouco. Deixa eu só ver o que ele... Sim. Isso. Uhum. Isso tem relação com crenças de inferioridade? Sim, exatamente. Isso, bingo. Mandou super bem, exatamente isso. Uhum. Falaremos um pouquinho. Diga. Eu queria perguntar se as redes sociais elas podem potencializar esse traço narcisista, como no caso do primeiro professor, que é mais escondido. Sim, sim. Se ele tem mais essa tendência a ser mais vitimista. Sim. O que acontece assim, as redes sociais elas tendem a potencializar várias coisas ruins, na verdade, né? Também coisas boas, mas várias coisas ruins, no sentido de que por exemplo, se a pessoa recebe muitos likes, muito não sei o que, ela vai se sentindo cada vez, né, mais maravilhosa. Aí, como se ela for grandiosa, as coisas negativas ela não vai processar muito, então ela vai continuar se achando, né? Se tiver de um lado mais vulnerável, ela pode se sentir mais inferiorizada, e aí pode compensar também culpando o outro, enfim. Aí entra na questão das crenças, tanto se a gente for falar das crenças da TCC tradicional, do Beck, né, do Aaron Beck, quanto se a gente for falar da terapia do esquema, em termos dos esquemas de funcionamento, né, esquema de prioridade e tal. Então, assim, tudo é potencializado, né, acaba... Diga. Pode falar. Sim. Uhum. Essa questão que está muito forte agora sobre feminicídio e misoginia, queria saber se esse traço narcisista da pessoa que tende a culpar o outro está totalmente relacionado ou é só uma coincidência? Olha, eu não saberia te responder assim, no sentido de eu não ter acompanhado estudos que tenham feito correlações, né? Porque para eu te responder com certeza eu teria que te falar o seguinte: olha, eu vi estudos,
investigando a correlação e dizendo que há uma correlação total. Eu não acompanhei nenhum estudo, não li nenhum estudo nesse sentido, então não posso dar uma resposta acadêmica assim pura, né? Mas assim, que as duas coisas, eu tenderia a achar que as duas coisas se correlacionam, com certeza, porque a pessoa tende a se achar de alguma forma superior e o outro inferior, o outro ruim, o outro, enfim. Isso está presente em várias formas de discriminação, né? Sempre a pessoa se vendo como superior e o outro como inferior. Então, mas assim, estudos comparando, eu não saberia te dizer porque eu não acompanhei, senão poderia te dar uma informação não bem fidedigna, tá? Diga. Não, em geral não, ele é só superior mesmo. Não se enxerga não, mas depois com a terapia ele vai se enxergar. Como é que você constrói um vínculo terapêutico com uma pessoa que acredita que não precisa de você? Ah, sim, é uma boa pergunta, né? Exatamente. Não é fácil, né? Não é fácil, até porque justamente a pessoa acredita que não precisa de você e acredita que não é narcisista, que ela não tem problema. Né? Que o problema são as outras pessoas. Né? Que se as outras pessoas vissem o valor dela adequadamente e a tratassem como ela merece, né? Que é de maneira especial, estava tudo resolvido. Eu acho muito interessante, já te respondo. Eu acho muito interessante quando a pessoa até pergunta isso especificamente, né? Escuta, você vai mudar as outras pessoas? Você vai mudar minha esposa? Não, né? Então, não sei em que a terapia vai ajudar. Aí tem todo um processo. Assim, primeiro a gente tem que fazer toda uma formulação do caso, né? Tem que entender o que está acontecendo, vai ver quais são as queixas que a pessoa apresenta. Em geral, podem ser queixas que não tenham a ver, queixas dela, que não tenham a ver necessariamente com o que a esposa, digamos, nesse exemplo que eu dei, trouxe. Né? Então a gente vai tentando ajudar a pessoa dentro da demanda dela, e aos poucos a gente vai começando a mostrar a questão da grandiosidade, da necessidade de ser especial, do sofrimento associado a isso, a partir da formulação que a gente vai fazendo. Então, um ponto muito importante, que eu acho sempre importante ressaltar também, é que você precisa realmente fazer uma aliança com o paciente. Né? Então, o paciente vai precisar fazer uma aliança com você e você com o paciente. Então, você tem que ver algo naquele paciente que você acha interessante, no sentido de você ter vontade de ajudá-lo. Efetivamente, por mais grandioso que ele seja, por mais maligno que ele seja, você tem que querer realmente ajudá-lo. Você tem que fazer uma conexão com ele. Né? E aí ele vai perceber que é uma conexão genuína, por isso que tem que ser genuína. E a partir daí você vai trabalhando uma série de aspectos na relação terapêutica que vão aparecer, tudo que ele faz fora vai aparecer na relação terapêutica. Né? Ele vai tentar te inferiorizar, ele vai tentar competir com você. Aí você usa o espaço da relação terapêutica para mostrar isso tudo. É um trabalho grande. Você ia fazer uma pergunta. A tendência maior é competir, né? No sentido de um tentar querer mostrar que é melhor do que o outro. Né? Isso se a gente estiver falando, ou um que a vida é pior do que se for tiver um momento mais vulnerável, né? Um que a vida está sendo mais injusta, né, do que o outro, então por isso que a pessoa não consegue atingir o que ela gostaria. Aí depende, né? Ou não dá muita bola para o outro, se desligar é para o celular, porque nada, aquelas pessoas não importam, já que ele é superior mesmo. Então depende do modo como a pessoa se encontra naquele momento. Aqui, realmente, assim, quando eu falei de causar prejuízo funcional ou sofrimento clinicamente significativo, tem a ver com a pergunta da colega de vocês, que é justamente se quem convive sofre, né? Então, sempre sofre, não tem como não sofrer. Diga. Tá. Referente a isso que ele falou, do narcisista, ele está no meio de outras pessoas tão narcisistas como ele. Isso em relação ao esporte, necessariamente uma pessoa que é narcisista, ao ponto de se comparar, ela tem essa tendência a batalhar mais para se tornar melhor nesse sentido, em relação aos outros? Pode acontecer, mas não necessariamente. Assim, nunca tem uma regra muito clara, né? Porque você não tem como atribuir necessariamente ao narcisismo, né? Aos traços narcisistas. Pode ser que ela tenha outros traços que façam com que ela batalhe muito. Né? Então, até a gente vai falar um pouquinho disso. A pessoa pode ter traços, não ter o transtorno. Então, porque no transtorno a pessoa acaba tendo um prejuízo. Ou ela pode ter o transtorno e ela pode batalhar muito. E aí, com isso, ela vai ter problemas interpessoais. Então, assim, tem muita variável em jogo. Deixa eu avançar mais um pouquinho. Segura só um pouquinho as perguntas, deixa eu avançar mais um pouquinho, e de repente algumas perguntas já vão ser respondidas. Então,
alguns padrões comuns. Precisa ser o centro emocional da relação, invalida a dor do outro, transforma conflito em ataque ao próprio ego. Então, qualquer situação de conflito, a pessoa, não, isso é contra mim, isso, poxa, realmente é um absurdo, como é que você pode falar uma coisa dessas? Não estou entendendo, né? Então é muito difícil de dialogar. Reage mal aos limites, o que é extremamente difícil de conviver. Inclusive, em relação à questão da própria terapia, eu falei da questão de horários, honorários, e mesmo o tempo da sessão, né? Se são 50 minutos, a pessoa tem dificuldade com aqueles 50 minutos porque a pessoa é especial. Então, ela precisaria continuar ali mais tempo. 50 minutos para ela não são suficientes, né? Usa culpa, silêncio, charme, superioridade ou desqualificação para retomar o controle. Então, se é uma situação em que a pessoa, por exemplo, numa conversa, a pessoa sente que ela está perdendo território de alguma forma, né? Ela vai culpar o outro. Então, digamos, uma relação amorosa, ela vai culpar o outro por alguma coisa. Não, mas eu tô assim, né? Não, mas poxa vida. Mas eu dei mole para aquela mulher, porque também você não me dá atenção. Você não me dá atenção. Você me abandonou completamente. O que eu podia fazer? Não sei o que acontece com você. Olha, que eu estou invertendo completamente. Eu traí ele, né? Assim, eu não sei o que você está fazendo comigo, sabe? Mas não se faz isso com um marido que te ama tanto, sabe? Não consigo entender uma coisa dessas. Então, estou jogando culpa. Ou a pessoa pode desqualificar. Não estou entendendo por que esse ataque todo. Só porque eu olhei para fulana? Ah, não, pelo amor de Deus, gente. Está na TPM? O que está acontecendo, gente? Não estou entendendo. Para com isso, para com isso. Não. Vamos sair, vamos fazer alguma coisa legal. Né? Ou jogando charme. Vamos fazer uma coisa legal, vamos divertir. Olha, eu quero é festa. Vamos parar com isso. Desqualificação e charme, tá? Sedução. Para retomar o controle da situação. Idealiza alguém no início e depois desvaloriza. Então, no início, a pessoa idealiza e também ela quer conquistar o outro, né? E o outro também idealiza aquela pessoa que é maravilhosa, tão perfeita. Né? Eu estou sempre dando exemplo masculino, porque a gente vê muitos homens, mas existem mulheres também, naturalmente. Então, aquela pessoa perfeita, meu Deus do céu, eu não imaginei que existisse uma pessoa tão perfeita que soubesse tudo que eu quero, né? Tudo que eu gosto. Então, justamente naquele início, há uma valorização imensa, aquela pessoa idealizada e tal, e depois a pessoa completamente desvalorizada, o que é péssimo para ambos, né? Mas para a pessoa que é vítima é pior ainda. Quer reciprocidade quando lhe convém, mas não tolera exigência equivalente. Então, por exemplo, eu vou para o hospital, óbvio que eu preciso que você que está comigo vá comigo, você tem que ir comigo, né? Ficar lá o tempo todo. Ah, você vai agora, mas agora, na hora do jogo? Não dá para você esperar? Eu sei que você está passando mal, mas espera acabar o jogo, aí eu até vou contigo um pouquinho, rapidinho, e depois eu volto. Né? Então, a reciprocidade é só quando convém. Então, a gente está usando esses termos grandioso, vulnerável, maligno, mas lembrando isso, que não estão descritos no DSM. Então, o DSM descreve principalmente o quadro clássico, que é mais grandioso. Então, o narcisismo grandioso, ele é mais visível, né? Então, é aquela pessoa arrogante, dominante, exibicionista, que tem um senso de superioridade, uma exploração mais explícita. Né? Então, é uma coisa assim mais clara, mais na cara. Então, a gente vê mais facilmente. E vocês devem conhecer pessoas assim. Até a gente vê políticos assim, a gente vê professores assim também, a gente vê médicos assim. Então, tem várias profissões que parece que atraem pessoas assim, porque elas gostam de alguma forma de demonstrar poder, de demonstrar superioridade. E isso acaba sendo... fica mais fácil a gente identificar quando é o grandioso, né? E uma coisa que eu gosto muito nos grandiosos é que eles falam assim, isso também é clássico, né? Eles falam, nossa, mas meu caso é tão especial, mas tão especial, que eu sei que você nunca pegou um caso igual ao meu. Eu sei que não. Mas você pode escrever um livro sobre mim, mas pode, inclusive, colocar meu nome. Não tem problema nenhum. Eu deixo, tá? Questão ética, tranquilo. Porque eu sei que vai ser o único caso que você vai pegar ao longo da vida, igual ao meu, não há. Então, você pode escrever um livro e apresentar em congresso também, que eu deixo, sem problema nenhum, tá? Eu acho mais interessante porque isso está no livro, né? E eles falam exatamente isso que está no livro. Eu acho o máximo, assim. Eu rio por dentro, né, quando eu escuto, porque eu penso, meu Deus do céu, coisa mais linda. Realmente é muito interessante. Narcisismo vulnerável. Então, não é uma categoria separada, só frisando de novo, né? Então, ele é mais encoberto e muitas vezes o grandioso é grandioso no momento e às vezes num outro momento ele está mais encolhido, mais encoberto, ele pode estar mais vulnerável, tá?
Então, a pessoa mais hipersensível à crítica, a vitimização está muito presente. Então, a pessoa, assim, digamos que ela não tenha conseguido o que ela queria, que ela acha que ela deveria ter conseguido na vida, porque ela é especial, ela é maravilhosa. Então, assim, ela não é o presidente do Brasil. Tem que haver alguma razão para não ser presidente. E eu te digo o que é. Sempre me prejudicaram muito ao longo da vida. Eu nunca pude fazer as coisas que eu queria fazer, porque eu tinha que me dedicar à família, tinha que ficar resolvendo coisas para todo mundo. Então, eu não pude fazer o que eu precisava fazer, sabe? Então, com isso, eu não tive como atingir os meus objetivos. Então, é a vítima. Então, justamente, esse que eu falei que é mais difícil de ser identificado, né? Porque ele aparece mais como o coitado, né? Mas ele é o grande coitado. Né? Então, uma vergonha, inveja, um retraimento assim defensivo para não ser julgado, ressentimento, assim, porque as coisas não são como deveriam ser. Elas não são como deveriam ser. Porque eu sou especial, as pessoas deveriam perceber que eu deveria ter conseguido coisas que eu não consegui. Não consigo aceitar isso, né? A necessidade de validação é menos ostensiva, mas é muito intensa. E na prática mesmo a pessoa pode oscilar entre os dois modos. Quer perguntar alguma coisa? Que eu te pedi para segurar? Você está tranquilo? Então tá bom. Então, assim, esse tipo é interessante porque se a gente pega uma pessoa assim, digamos que não seja, que seja no dia a dia, né? Aí você começa a conversar com a pessoa fala, não, mas então estou tão cheio de problemas, nossa, meu Deus do céu, mas olha, eu vou te falar, eu trabalho num restaurante, o restaurante está, olha, está numa situação difícil, desde a pandemia está uma coisa assim que eu vou te dizer que está muito complicada, porque financeiramente a gente está mal, você vê quantos lugares estão fechando, meu restaurante também está numa situação muito difícil, eu não sei mais o que fazer, porque isso e aquilo, aquele outro, aí você quer ajudar, né, assim, num coleguismo, né, isso não é terapeuta, você está querendo ajudar num coleguismo, aí você dá uma sugestão, não tem jeito, nada tem jeito. Esse é o ponto importante. A pessoa não quer ajuda para solucionar, porque o problema dela é tão especial que não tem solução. Então, esse é o ponto que ela quer passar. Não tem solução porque é muito especial. Se fosse uma coisa banal, já teria sido resolvida, mas como é especial, não tem solução. Então, isso é muito frustrante para quem convive com a pessoa, porque a pessoa quer ajudar, quer dar sugestões, e realmente não tem sugestão que resolva, né? Então, em termos de diagnóstico diferencial. Só uma dúvida. Qual é o horário? Você ficou em segundo lugar? 2h16. Céu. É até que horas? 15 minutos mais? Tem 45 minutos, né? Não, eu tenho. Mas não vou falar isso tudo, matá-los, né? Assim, então tem tempinho de. Tem tempinho para dúvidas deles. Tá bom. Então, diagnóstico diferencial. Pode ser confundido com outros quadros, transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade antissocial, especialmente esse subtipo mais maligno, que tem essas características mais de manipulação, de virar o jogo, vou dar mais exemplos depois. Transtorno de personalidade histriônico também pode ser confundido, episódios maníacos ou hipomaníacos de transtorno bipolar, traços de personalidade sem prejuízo clínico, porque a pessoa pode ter só traços, né? E estilos defensivos ligados a trauma, vergonha crônica ou apego desorganizado. Então, por isso que é muito importante a gente estudar, né? Porque a gente tem que estudar tudo isso, a gente não vou falar disso tudo, porque não daria tempo, mas a gente tem que estudar isso tudo para poder chegar a um diagnóstico, para chegar a uma hipótese diagnóstica, que depois a gente vai ver se faz sentido ou não. E se a pessoa estiver sendo acompanhada por um médico, por um psiquiatra especial, você pode trocar ideia com a pessoa para ver se hipóteses diagnósticas batem, porque é mais difícil de duas pessoas errarem, né? Então, se você tem uma hipótese e outra pessoa tem a mesma de modo independente, é mais provável que os dois estejam certos. Então, isso tudo a gente tem que avaliar, e aí tem várias coisas que a gente avalia para ver se está preenchendo algum outro critério ou se é transtorno narcisista. Então, por exemplo, no transtorno de personalidade narcisista, a pessoa busca superioridade, status, admiração. No transtorno de personalidade borderline, o medo do abandono e a instabilidade relacional são mais centrais, está muito presente no transtorno borderline. No antissocial, há uma violação persistente de direitos e normas com menor centralidade da necessidade de admiração. A pessoa está muito voltada a atingir os próprios objetivos sem tanta necessidade de ser admirado. Ela quer passar por cima de todo mundo, né, e pronto, não tem essa necessidade de admiração que o narcisista tem. No histriônico, a busca de atenção é mais ligada à dramatização, visibilidade do que à superioridade. A pessoa quer o seu centro das atenções, mesmo que seja por uma coisa ruim. Assim, ela caiu, quebrou tudo, aqui não sei o quê, e todo mundo riu, né? Tá tudo bem, mas ela foi o centro das atenções, é o que ela precisa.
diferente da superioridade do transtorno narcisista. Sim. Sim. Essa parte que fala em estabilidade relacional mais centrais, você dá um exemplo do que seria isso? Sim, o que seria, né? Então, o que acontece? No transtorno de personalidade borderline, o esquema de abandono é muito presente, por exemplo, né? Então, a tendência da pessoa interpretar situações neutras como indicativas de abandono ou de rejeição é muito comum. Então, isso leva a uma instabilidade nas relações muito grande. Porque, digamos que eu tivesse transtorno de personalidade borderline, eu cheguei aqui, o que aconteceu quando eu cheguei? Não estava funcionando nada, né? Então, digamos que eu tenho transtorno de personalidade borderline e que meu esquema de abandono, de rejeição, especificamente, se ativasse, né? Eu pensaria assim, nossa, sabe, realmente, né? Você vê como era eu. Então, o que aconteceu? Ninguém nem teve cuidado. Não funcionou nada. Você viu que não funcionou? Você viu, você estava aqui, não viu? Não funcionou nada. Sabe? Eu sei que, assim, eles me rejeitam, sabe? Aí eu não sei, sabe? Mas eu também não quero criar problema, mas... Ai, poxa, que droga! Por que fizeram isso comigo? Por que fizeram isso? Que droga! Não me aguentei agora, não me aguentei. Me aguentei. Agora eu tive que dar um ataque, tive que rodar a baiana. Por que me fizeram isso comigo? Sumiu a pessoa que estava aqui. Sumiu, tá vendo? Olha, me sacaneou, agora foi embora. Pronto, já criei um problema na relação. Isso é uma instabilidade relacional, tá vendo? Então, isso é mais comum no transtorno borderline. O transtorno narcisista já vai ser mais superior mais constantemente, digamos, ou mais vítima mais constantemente, ou mais querendo o poder e o controle mais constantemente. Tem uma constância maior, tá? Então, traços narcisistas, né? A pessoa pode ter só traços, né? Não ter transtorno de personalidade, ou isso tudo são termos que a gente não vê necessariamente na literatura acadêmica, mas a gente vê as pessoas, vocês vão ver em vídeos, vão ver as pessoas comentando. Então, aqui o transtorno de personalidade narcisista tem que ter um diagnóstico clínico, né? Traços narcisistas são características de personalidade. Se a gente olhar lá os 10 tipos de transtorno de personalidade, a gente vai se identificar com alguns traços dos vários transtornos, né? Então, quem já fez a disciplina comigo, certamente se identificou, aqui eu faço isso, eu tenho aquilo, mas não necessariamente tem o transtorno, tem traços, né? E isso é o mais comum. Abuso narcisista é um termo mais popular, né? Que não é um diagnóstico formal, né? As pessoas falam, usam, né? Mas não é um diagnóstico, é um termo que as pessoas usam de maneira popular, né? Então, os traços, por exemplo, a pessoa pode ter necessidade excessiva de validação, dificuldade de admitir erro, vaidade exagerada, competitividade extrema, senso de superioridade, baixa tolerância crítica, pouca empatia em certos contextos, tendência a se colocar no centro. Mas isso só isoladamente, ou poucas coisas isoladamente, não significam o diagnóstico do transtorno. Não que isso não vá dar problemas para ela, mas é bem mais fácil de mudar, né? Então, aqui, como eu havia falado antes, né, o que transforma em clínica o traço diferente do transtorno, e no transtorno é quando tem persistência, rigidez, quando está presente em vários cenários, quando causa prejuízo, quando é um padrão repetido ao longo do tempo em vários contextos. Duas perguntas? Eu não tinha visto, espera aí. Porque saiu meio um em cima do outro. Tá, diga. Então, para mim, é meio confuso quanto ao narcisismo vulnerável. Que se um dos maiores traços é a permanência, uma pessoa que teve um sofrimento, um abuso, ela tem essa autoanulação e é algo realmente rígido. Então, tipo, é algo que é um padrão que ela tem. E aí eu queria, falando de forma clínica, como eu faço para identificar alguém que realmente, para além dessa coisa narcisista, de ser autocentrada, ela realmente é vítima de algo e se coloca nesse lugar não para que tenha o fim de ser vista como vítima. Sim, não, são coisas diferentes. Isso, e aí na minha cabeça fica meio difícil, uma névoa entre diferenciar alguém que constantemente se vê assim, com alguém que é narcisista, e um narcisista vulnerável, entendeu? Então, deixa eu ver. Seria assim, quem foi vítima realmente, digamos, de uma situação de abuso, isso, ou de um trauma, né? Sim. Ou quem se vitimiza, sim. Não é isso? Porque, tipo, nos dois caminhos é alguém
que é vítima, se não vê, tem essa autoanulação, ela permanece assim, é um padrão Autoanulação, você diz que seria o quê? de não se validar. Então, ela sempre precisa dessa validação o ambiente sempre falava, não, você não precisa disso, ou invalidando ela mesma. Então, ela não se vê como pertencente de lugares tal, e de coisas que ela faz justamente por... Porque, assim, aí, se a gente estiver falando, por exemplo, em trauma ou em abuso, aí vai depender do abuso, vai depender do trauma, vai depender de um monte de coisas para a gente poder saber o quanto a pessoa necessita de validação ou não. Então, esse é um campo. Né? E o outro campo é a questão da pessoa com transtorno narcisista de personalidade e que se vitimiza. São coisas diferentes. Então, para mim, é difícil ver essa diferença. Então, por exemplo, no caso da vitimização, no caso do transtorno narcisista, a pessoa não vai se vitimizar de coisas traumáticas. Até porque se a gente está falando de trauma, trauma é uma coisa muito séria. Né? Trauma são situações que ameaçam a vida ou a integridade física da pessoa. Isso é uma coisa muito séria. Então, a gente não mistura isso e a gente não questiona o sofrimento envolvido. Tá? Esse é um ponto. A outra coisa é a pessoa se vitimizar, por exemplo, que nem o exemplo que eu dei. Ah, meu restaurante está fechando, que não sei o quê. Isso não é trauma, isso é uma situação ruim, desagradável, péssima, mas não é uma coisa assim que a integridade física da pessoa esteja ameaçada, simplesmente não é invalidando que é ruim o negócio do restaurante, mas não se compara a situações efetivamente traumáticas. E aí é um padrão que a pessoa se vitimiza em tudo, o tempo todo. Né? Então, se vitimizaria aqui em relação ao que aconteceu, por exemplo, com o projetor, que também não é nada traumático, uma coisa que acontece o tempo todo. Ou se vitimizaria, então é uma pessoa que tende a se vitimizar de uma maneira geral. Então é diferente da pessoa que sofreu experiências traumáticas. Aí é um outro departamento. E que a gente tem que ter não é que a gente não vai respeitar a vitimização, mas o respeito que a gente tem que ter pela pessoa que passou por abusos reais é diferente e é muito grande, assim. Eu não sei se eu consegui ser clara. Sim. Para mim, não era nem sobre um sobre o outro, mas como diferenciar a questão de eu ver alguém, Sim. saber, tipo, em todas as situações, ou em todas as sessões que sejam, ela sempre cai nesse mesmo âmbito de, aconteceu isso, só que no âmbito do trauma. Sim. Ou eu ser vítima por coisas... banais comparadas com trauma. Mas partindo de um âmbito de narcisista mesmo. Sim, mas aí vai ser, acho que ficou um pouco mais claro? Tá bom. Fala 2 perguntas, tinha alguém? Diga. Tem alguém antes de você? Acho que era ele. Aí você, diga. Estava sentindo falta da tua voz? Diga. Eu vou aproveitar isso aqui e fazer propaganda para a disciplina diretiva delas, de personalidade. Falar sobre isso e outras, é incrível a disciplina. Mas enfim, professora. Você é suspeito, porque ele participava muito das aulas, então a gente se divertiu muito, né? A gente se divertiu muito. Com você respondendo, era muito bom. Participar. Então, professora, é uma coisa que eu fiquei pensando, vendo os critérios, os traços, e até a sua própria resposta quanto à vitimização e outras consequências negativas do narcisismo, se encaixa e em que espaços se encaixam o movimento, o sofrimento individual da pessoa narcisista. Porque eu imagino que o que inclui no critério de atribuir sofrimento para se tornar uma patologia também seja o sofrimento das pessoas ao redor. Sim, né? sim. Mas como até na própria vitimização é uma forma dela se sobressair depois, como o problema não é meu, mas sim eu sou tão bom que é externo, mas eu sou tão bom que eu não deixo me afetar. Não, mas a pessoa se afeta também, porque ela está sendo injustiçada pelo mundo. Então tem um sentimento de injustiça. E no fundo, assim, não é sempre presente, mas é bem comum haver uma crença de inferioridade que está por baixo da crença de superioridade. Então essa também pode ser uma crença, pode ser uma fonte de sofrimento. Não é sempre. Tem pessoas que realmente acreditam que são superiores mesmo, elas não vão para a inferioridade. Mas tem pessoas que têm uma crença de inferioridade e elas se precompensam, se mostram como superiores o tempo todo. E nesse sentido, como é ser narcisista? Como a pessoa enxerga o mundo, enxerga a psicologia dela? Assim, depende do subtipo. Vamos pegar o grandioso, né? A pessoa entende que ela é superior, que os outros são inferiores, que ela tem direitos que os outros não deveriam ter, que os outros têm que entender, e que ela está aqui para seguir com a vida dela e fazer as coisas dela, e à medida que você for interessante para mim por alguma razão, né, eu vou te usar, né, mas sem que você perceba muito, e pronto, e vida que segue, mais ou menos isso.
mais ou menos isso. Diga. Você falou, não sei se são os 3 subtipos que realmente têm essa questão de autocentralização Uhum. e de retomar o controle da situação para si. Mas como que a pessoa reage quando ela não consegue retomar o controle? Depende, né? Mas a pessoa pode culpar o outro, a pessoa pode dar um ataque de raiva, a pessoa pode inverter tudo que você falou, né? Falar que você falou tudo ao contrário. Ela vai sempre criar alguma situação desagradável, digamos assim. É o que se vê na terapia de casal, né? Assim, que as pessoas que trabalham com terapia de casal falam. E se você vê o casal, né? Quando tem uma situação conflituosa, em que a pessoa tenta retomar o controle, e não, ali na sessão mesmo, né? Tenta retomar o controle e não consegue, muitas vezes a pessoa vai embora, sai da sessão, sabe? Cria situações bem desagradáveis. Deve ser difícil ser terapeuta de casal, em casos assim. Diga. Não sei quem falou antes, então fala da pessoa. Diga. Sim, Vossa Senhoria. Por exemplo, como é que se comportam pais narcisistas? Pais narcisistas. Pais narcisistas. Só uma coisa, Sim. Tem a ver com dela. Tá. Eu ia perguntar se pais narcisistas podem ensinar esse transtorno para os filhos, ou levar os filhos a terem o mesmo transtorno. Sim, sim. Tem o aspecto genético, né? E o modelo, né? Pode. Pais narcisistas, o que acontece? Eles são o centro ainda, né? Então, o filho nasceu, mas mais assim, no sentido de ser útil para eles de alguma forma. Então, eles não conseguem. Porque quando a gente tem filho, a ideia é a gente cuidar do filho, o filho é o centro, né? Minimamente, quando bebê, depois criança e tal. Mas aí, nesse caso, não, realmente eles são mais importantes. Então, tudo neles é mais importante. O filho é importante na medida em que os torna especiais. Então, meu filho, ela é minha filha. Nossa, mas ela toca piano tão bem. A minha filha toca piano tão bem. A minha filha toca piano tão bem. Não é ela que toca piano tão bem. Então, assim, nesse sentido, eu vou valorizá-la porque estou me valorizando indiretamente. Mas eu não estou preocupada nem se ela gosta de tocar piano. Então, não há uma preocupação. Então, é todo um campo, assim, é bem difícil essa questão de ser filho de pai narcisista, mãe narcisista. É bem complicado. Depois a gente até fala um pouquinho mais nas perguntas. Acho que tinha uma outra pessoa que tinha perguntado antes. Eu respondi. Diga. Como eles recebem? Uhum. Uhum. É bem difícil. Bom, primeiro é uma coisa assim, aos poucos, né? Você tem que estabelecer uma boa relação terapêutica, você tem que fazer uma boa formulação, né? Então, aos poucos, você vai entendendo como é que vai funcionando, etc e tal. E aí você vai ver algumas manifestações na sessão. Então, você começa a trabalhar na sessão com o que acontecer, por exemplo. A pessoa pode, de alguma forma, testar se você está à altura dela, né? Se você, como terapeuta, está à altura dela. Então, aí você começa a entender que ali tem um esquema de arrogo, um esquema de grandiosidade que a pessoa está testando você. Aí você começa a pontuar isso. Então, é uma coisa mais homeopática. Aí a pessoa começa a acender uma luz. Então, aos poucos, você vai pontuando até que chega um momento em que você começa a falar um pouco mais assim, do impacto que é, e aí você pode até, uma coisa que eu acho interessante, é imitar o paciente e ver como é que ele se sente você sendo como ele. Em geral, a pessoa fala, ai, que coisa desagradável, que eu não gostei, né? Para a pessoa ter um pouquinho mais de insight. Mas é uma coisa aos poucos e é uma coisa que funciona muito bem. Assim, a gente tem resultados muito bons. Diga. Em termos de transtorno de personalidade, o que se acredita é que a gente nasce com temperamento, né? Então tem um componente genético e tem um componente ambiental muitíssimo importante. Tanto a criança que foi totalmente negligenciada, que não tinha atenção nenhuma, ninguém estava nem aí para ela, quanto a criança que foi completamente protegida, tratada como a mais especial do mundo, que não existe ninguém melhor do que ela na vida, e ninguém pode ser mais especial e única. Não que a gente não vá tratar os filhos assim, mas como se ela fosse uma semideusa ou um semideus, né? Então, essas duas formas podem levar a um comportamento narcisista, a um transtorno narcisista depois. Mas nada é matemático, né? Diga.
Do pai que fez mal? O pai é o quê? O pai é narcisista? Aham. Não chega tanto também, né? Não vamos exagerar, né? A gente tem que ter expectativas realistas, né? Então, se a pessoa tem aquele transtorno assim mesmo, né? A pessoa conseguir perceber que é importante ela mudar o comportamento daí para frente, a gente já está lucrando. E tem algum grau de insight em relação ao passado, a gente está lucrando. Mas eu nunca vi, não sei se alguém já teve experiência assim nesse sentido, de ver a pessoa realmente assim, né, cair em si, como se fosse uma pessoa sem transtorno e falar, meu Deus, acabei mesmo, de verdade, né, acabei mesmo com a vida dos meus filhos. Não, isso eu nunca presenciei. Né? Uma coisa tem um insight, mas assim, um desespero total, uma desestruturação total, isso eu nunca vi, não. Pode ser que aconteça, mas eu nunca cheguei a ver. Exatamente. Diga. Mas também, calma, não é assim, né? Não é assim, a gente não chega e fala, olha só, vamos lá, você tem transtorno de personalidade, não é assim. Foi um processo, né? Assim, você tem algumas características, né, de personalidade, você tem necessidade de se sentir especial, de ser admirado. Isso é uma coisa que eu sinto que é muito importante para você. Tá vendo que é diferente? Você tem transtorno de personalidade narcisista. Diga. Não, por isso que a gente não vai falar, né? Quer dizer, cada um trabalha de um jeito, né? Mas assim, eu acho que tem que ter muito cuidado e não falar exatamente assim, olha, você tem transtorno de personalidade narcisista, descobri, você tem transtorno de personalidade. Isso seria péssimo, né? Até para a gente ouvir isso, se a gente se coloca no lugar do paciente. Do jeito que eu falei antes, você tem uma necessidade, não sei o quê, de estar sempre, de se sentir especial, de etc e tal, de ser o centro das atenções, de ser tratado como único. Eu sinto isso, que acontece isso aqui na relação terapêutica, e percebo pelo que você relata fora daqui, você observa isso fora daqui, então repara que é uma outra forma de colocar. Não é uma coisa assim taxativa, ela descobriu, não. É um processo, então isso vai ser parte do processo de psicoeducação, inclusive. Né? Até uma das coisas que se pode fazer é quando a pessoa chega e fala, não, você vai ter orgulho de mim hoje, você vai ter orgulho de mim, você não tem ideia do que eu consegui fazer, tirei 10 em todas as matérias, arrebentei. Óbvio que era esperado, né? É óbvio que era esperado, porque sendo maravilhosa como eu sou, é óbvio que eu ia tirar 10 em tudo. Olha, e eu, assim, deixei todo mundo com inveja. Também estou acostumada, né? A deixar as pessoas todas com inveja. Então, digamos, eu cheguei assim como paciente, né? Agora eu como terapeuta. Nossa, eu vejo que você está muito feliz de ter tirado 10 em tudo. Coisa boa. Agora, digamos que você chegasse aqui e me falasse que eu tinha tirado 0 em tudo. Não, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu? 0? Sim, você, 0. Tá rogando praga para mim? Não tô rogando praga para você. Não, pelo amor de Deus, 10 é que combina comigo, 0 não combina. O 10 que combina com você, o 0 não combina. Tá, se você chegasse aqui e falasse que tinha tirado 0, qual você acha que seria a imagem que eu teria de você? Aí a pessoa vai tender a querer sair da história, né? Depois você conseguiu trazer a pessoa. Um processo também não é fácil, você conseguiu trazer. Em geral, a pessoa fala, não consigo nem imaginar, você me vê de uma maneira muito ruim. Então, quer dizer que se você tivesse tirado 0, não tivesse tirado 10, eu te veria de outra forma? O que eu estou trabalhando aí, né? Estou trabalhando necessidade de ser sempre superior na relação terapêutica. Interessante. Então, vou te dizer uma coisa, eu te veria igual. Igual? Não é possível. Como é que você vai comparar um 10 com 0? Que palhaçada é essa? Tá mentindo agora? O que é isso, hein? Tá entendendo? Tá brabo esse? Não. Você é a mesma pessoa. Tirando 10 ou tirando 0. Então, para você falar isso, você tem que estar num ponto de conexão em que você já viu quais são as qualidades da pessoa. E nesse momento você pode falar, você é a mesma pessoa. Aí você fala coisas genuínas. Você tem tais e tais qualidades, que você tirando 10 ou tirando 0, elas vão ser as mesmas. Esse é um momento, por isso que tem que ser muito genuíno e verdadeiro, mas esse é um momento muito transformador. Que, em geral, é um momento que a pessoa para pensar, espera aí,
Que coisa esquisita. Então, será que eu não preciso funcionar desse jeito? Né? Então, é muito, muito legal esse momento, quando a gente consegue chegar nesse momento. Mas é uma coisa que demanda tempo, paciência e sensibilidade. E assim que você está passando para a pessoa que ela tem o diagnóstico, mas sem você falar que você tem o diagnóstico. Então, por isso que ela não vai sair correndo, porque é parte do processo terapêutico. Então, essa é a minha forma de ver. Não é a única forma, mas é uma das formas. Depois, em um outro momento, você pode até falar para a pessoa, dependendo, né? Mas aí vai ser um outro momento. Depende da pessoa também. Diga. Ah, não, peraí, você tinha ele aqui na frente, desculpa. Diga. O meu era muito isso que você fala, que Sim. eu queria ter essa noção, como funciona para a relação terapêutica justamente na parte da infância e adolescência. Sim. Porque a infância e a adolescência acaba sendo um período egoísta em si, que a criança Sim. precisa da atenção, Com certeza. o adolescente precisa passar por isso. Uhum. E, tipo, não de laudar de, ok, você é um narcisista. Não, você nem pode. Mas de como tratar de uma forma em que estou tratando alguém que está por um período que por si só exige isso, Uhum. ou realmente essa pessoa, por mais que tenha esse período, ela ainda assim se mostra uma pessoa narcisista, sabe? Tipo, essa mesma abordagem que você falou, ou existe outro caminho de... Eu estou tratando agora de uma criança que ela tem comportamento X. Não, mas tem um ponto bem importante, desculpa te cortar, porque tem um ponto bem importante, que eu esqueci de falar. A gente só pode pensar no diagnóstico a partir dos 18 anos. Então, antes a gente nem pensa no diagnóstico. Eu esqueci desse dado importantíssimo, foi bom você ter me lembrado. Que são fases do desenvolvimento, como você falou. Então, a gente não poderia dar o diagnóstico antes. Foi bom você ter lembrado. Diga. Uhum. Isso. Uhum. Sim. Mas ela não tem tanta noção, em geral, né? A pessoa não tem tanta noção de que ela precisa do outro tanto quanto... Ela não imagina que ela precisa tanto, assim. Ela não tem esse insight, né? Isso é uma coisa que ela vai vendo aos poucos. Ela se vê muito mais como mais autossuficiente do que ela efetivamente é. Por isso que ela, muitas vezes, é desagradável com o outro. Muitas vezes faz coisas tão chatas e assim, coloca tantas relações que poderiam ser interessantes a perder, porque ela não tem essa noção também de que ela realmente precisa. Assim, não tem essa noção tão clara. Isso vai vir com a terapia, em geral, né? Você ia perguntar alguma coisa? Diga. Ah, isso é porque eu quase não falei. Tá, então a terceira categoria, né? Que é justamente aquela categoria, aquele transtorno narcisista que vai mais para alguns traços antissociais, né? Então a pessoa, ela tem transtorno narcisista, mas a gente chama de maligno no sentido de que a pessoa, ela tem um interesse muito grande em controle. Então ela quer ter controle nas relações. E isso significa saber muitas vezes, digamos que a pessoa seja, então, uma relação amorosa, né? A pessoa quer controlar com quem que o outro está, o que está fazendo, aonde que está, o que faz, o que deixa de fazer, se está dando satisfação, se não está, se sente o direito de olhar o celular, está tudo bem, acha que não tem problema nenhum, né? Mesmo sem o consentimento da pessoa, porque afinal de contas a pessoa acredita que ela tem esse direito, né? Por ela ter esse transtorno. É a pessoa que, em geral, torce o que a pessoa fala, é a pessoa que mente, né? Que é uma característica do antissocial, que acaba indo para esse subtipo, digamos assim, né? De transtorno narcisista. Então, a pessoa pode falar coisas do tipo... fazer coisas do tipo assim. Uma coisa é a pessoa ter um lado vulnerável, né? Mas tem um aspecto que eu acho que é interessante, no caso da terapia, quando a pessoa demonstra pseudo-vulnerabilidade. A pseudo-vulnerabilidade, ela não é fácil de ser detectada. E ela é comum quando a pessoa tem um transtorno narcisista com um pezinho lá no antissocial. Que a pessoa está fingindo mesmo, propositalmente, um sofrimento que ela não tem. Porque ela sabe que pega bem na terapia. Então, se ela já entendeu na terapia que o terapeuta espera dela que ele, né, ou ela, demonstre sofrimento, aí a pessoa demonstra. Olha que dificuldade. Só que não necessariamente é o que ela sente. É o que ela está fingindo muitas vezes. Porque é o que o terapeuta espera. Então, o terapeuta acha que conseguiu, por exemplo, dentro da terapia do esquema, quem menciona a terapia do esquema, o terapeuta acha que conseguiu
acessar a criança vulnerável do paciente. Só que não. É um lado mentiroso do paciente. Que depois, muitas vezes, se vira para um amigo, para um colega e fala: enganei a terapeuta, acredita que ela acreditou em mim? Comecei a chorar lá, falando das coisas que eu vivi quando eu era criança, acreditou em mim. É bom que agora, depois ela vai chamar minha esposa, ela vai contar minha esposa. Isso é ótimo, vai ficar bem mais fácil minha relação com minha esposa. Foi muito bom esse negócio de terapia, gente. Estou gostando demais. E isso é péssimo, né? Isso é muito ruim. Diga. O mais comum é sozinho, mas pode ter traços de outros transtornos e pode ter outras comorbidades, mas não é tanto assim. Tem alguns transtornos de personalidade que a gente vê muita comorbidade, né? O transtorno borderline, a gente vê, por exemplo, comorbidade com transtornos tipo ansiedade, depressão, ou mesmo traços narcisistas, traços histriônicos, traços evitativos, enfim, uma coisa mais misturada, né? É comum ver o transtorno narcisista mais puro, digamos assim, mas nada é matemático também, tudo na verdade é um espectro, né? Tanto que a ideia, já falo contigo, a ideia justamente é que a gente possa trabalhar, a gente está caminhando para trabalhar num contínuo em termos da personalidade, né? Não tanto em categorias estanques, mas num contínuo que vai retratar melhor o que é a realidade, né? Porque a realidade ela é muito mais de cinzas do que de extremos. Então, a ideia é que a gente vai sair dessas categorias e vai ter uma série de espectros, né? Então, é assim que a gente está caminhando em termos de classificação. Era você? Ocorre. Sim. Ocorre, então, se é muito difícil porque a pessoa é muito rígida e tudo, então os transtornos de personalidade são mais difíceis, né? Mas ocorre a mudança sim, né? Quando a gente consegue uma boa aliança terapêutica e a pessoa começa a perceber que ela não precisa ser a melhor, a especial, para poder ter um lugar no mundo, para ser querida, para ter o afeto das pessoas, né? Por exemplo. Então essa é uma mudança, né? Então dá um exemplo de um paciente que era um paciente extremamente sedutor, que é uma característica típica de transtorno narcisista, do grandioso, né? Aquela pessoa que é muito sedutora e ela treina a sedução desde sempre, né? Então ela tem uma expertise, dependendo da idade, ela tem uma expertise bom, né? Ela seduz bastante bem, independente do gênero, independente do objetivo, mas desenvolveu bem essa habilidade. Mas ela vira escrava dessa habilidade, ela tem que seduzir o tempo todo, né? Então, a partir do momento que a pessoa percebe que ela não é obrigada a seduzir o tempo todo, que ela pode seduzir ou não, já é um alívio, né? Então ela já começa a mudar, já começa a flexibilizar. E depois de um tempo você vê que a pessoa apresenta só traços, ela não preenche mais critério para os transtornos. Então acontece isso sim. É bem legal de ver o processo, muito legal. Eu acho que é bem interessante atender, por exemplo, se a pessoa tem fobia de aranha, é muito interessante que a pessoa deixe de ter, já vou falar contigo. A pessoa deixa de ter fobia de aranha, é muito interessante, mas nada se compara a você ter uma mudança na personalidade. Né? Não é que vira outra pessoa, mas vira uma pessoa que vai se sentir mais feliz, que vai fazer as outras pessoas em volta mais felizes. Assim, eu acho incrível de ver a mudança. Né? Então, eu acho muito mais recompensador, apesar de ser muito mais trabalhoso, muito mais recompensador. Era você. Muito difícil isso. Esse é o grande ponto. Essa é a pergunta de $1 milhão. Já estive em você. Porque o que acontece? Como é que a gente vai diferenciar, né? Isso, olha, eu já vi gente boa mesmo. Eu já vi gente especialista no transtorno, muito capaz, e que eu continuo achando que a pessoa é muito capaz, cair nisso e acreditar que estava acessando a criança vulnerável. Então, assim, pode acontecer, né? Acho que a gente tem que estar sempre atento. Se for uma coisa rápida demais, a gente vai suspeitar. Se a pessoa tem dificuldade, se a pessoa é grandiosa ou ela mais para traços antissociais, e ela rapidamente, assim, terceira sessão, você já conseguiu acessar a criança vulnerável, eu desconfiaria. Pelo menos o meu esquema de desconfiança se ativaria. Né? E
Uma outra coisa também, que é uma coisa completamente não palpável, é a sensação que a gente tem. Porque o que acontece? Quando alguém expressa uma emoção genuína, em geral a gente tende a sentir uma repercussão, os nossos neurônios espelho, né, funcionam, a gente tende a sentir alguma compaixão, a gente tende a sentir que aquilo é genuíno. A gente fica com pena ou fica querendo ajudar, desperta na gente um sentimento de querer ajudar minimamente. Quando é uma coisa mais falsa, em geral a gente tem uma sensação de estranhamento, assim, de que não dá muita vontade de ajudar. Isso é completamente subjetivo, né? O que eu estou falando é completamente subjetivo. Mas é uma coisa que muitas vezes funciona, assim, de que realmente tem uma diferença. Até, por exemplo, no transtorno histriônico, né? Muitas vezes a pessoa dá um show assim para chamar atenção, mas parece mesmo que ela está interpretando, não parece que ela está sentindo. No transtorno borderline, em geral, parece que ela está sentindo. Então, no fundo, a gente acaba trabalhando muito com as nossas emoções também, como terapeutas, né? No que a pessoa evoca na gente. Alguém tinha feito uma... Era você que tinha falado. Já para você. Em relação à medicação, tenho 3 perguntas em volta disso. Se todo transtorno é necessário medicação? Não. Como eles aceitam se for necessário e se vê realmente uma melhora? Não, para o transtorno não. Só para comorbidade. Se a pessoa tiver algum transtorno de depressão, depressivo, ou ansioso, ou uma coisa assim, que for necessário para alguma comorbidade, mas para o transtorno com certeza não. E como a pessoa vê, se ela sentir que, por exemplo, se for uma medicação nova, né, especial, ela vai se sentir melhor que uma medicação antiga que todo mundo já tomou. Então, geralmente é mais ou menos assim. Quero você. Como funciona a mente narcisista em questão de meio que deturpar a realidade, inverter o jogo? Ele sabe que está invertendo o jogo? Sabe. Ele enxerga a realidade já invertida? Não, ele sabe. No fundo, ele sabe. Ele pode até, durante um tempinho, comprar aquela ideia. Mas, quando a gente questiona, a pessoa sabe. Então, tem coisas que são incríveis, né? Então, por exemplo, a pessoa mentiu, digamos, né? Indo para o subtipo maligno. A pessoa mentiu, né? Então, dando o exemplo da traição que eu tinha falado. Não, eu traí, aí eu falei para minha esposa que eu não tinha traído. Não, porque eu falei para ela que não. Ela insistiu, eu continuei falando que não, ela insistiu, eu continuei falando que não, que realmente não acho que tenha sido. Aí o terapeuta, digamos, questiona, né? Não, depois eu acabei falando que sim. Mas eu fui tão absolutamente genuíno, porque eu mostrei para ela meu eu mentiroso, sabe? Eu fui assim tão puro, que o meu eu mentiroso ficou claro ali, sabe? Mas ela não conseguiu ver isso. Ela não conseguiu ver. Então você repara que ele sabe que ele mentiu, mas depois ele mostrou o eu mentiroso dele. Então ele foi muito honesto, você entende? Ele mostrou o eu mentiroso. Então, assim, é mais ou menos, estou dando um exemplo, né? Tem milhões, mas o funcionamento é um pouquinho... Uhum. Depende depende do que a pessoa tiver, em que modo ela estiver, depende da situação. É uma pergunta meio ampla, né? Mas basicamente, assim, respondendo de uma maneira ampla, eu sei que tem uma pergunta por ali, eu assim, respondendo de uma maneira ampla, a gente precisa encontrar algo na pessoa que a gente goste, que a gente valorize, que possa fazer com que a gente se conecte com aquela pessoa. Então esse é o primeiro ponto, né, que eu havia falado antes. Então aí vai depender quem é a pessoa, você vai encontrar uma coisa ou outra coisa que vai te conectar com aquela pessoa. E aí você vai ver quais são as queixas da pessoa, vai fazer a formulação do caso, e todos aqueles comportamentos dela vão aparecer na relação terapêutica. E aí você vai trabalhando na relação terapêutica e vai trabalhando fora da relação terapêutica, para que ela possa atingir as metas dela e, ao mesmo tempo, flexibilizar essas características de personalidade. Então, em linhas gerais, é isso. Né? Mas aí a técnica vai depender de como a pessoa se mostrar. Então, se a pessoa, por exemplo, tentar ver se você está à altura dela, você vai fazer uma determinada... Você vai
vai abordar de uma determinada forma. Se a pessoa tentar te seduzir, você vai abordar de uma outra forma. Se a pessoa tentar te controlar, você vai abordar de outra forma e você vai fazer com que a pessoa tente generalizar isso para fora da relação terapêutica, porque esse é que é o objetivo. Não sei se eu respondi. Onde é que está? Era você. Ah, tá bom. Diga. Não necessariamente. Não, ele vai se achar. Ele vai se achar, mas não necessariamente vai ser. 7 minutos. Eu acabei deixando rolar as perguntas, porque também eu vim de uma maneira muito lúdica para cá, e vocês fizeram várias perguntas que eu achei interessantes, então eu acabei deixando um pouquinho para lá, mas vamos ver se dá para a gente avançar alguma coisa aqui. Tá. Deixa eu ver se é alguma coisa. Sem pressão, sem pressão. Só esse aqui que eu vou falar. Sem pressão nenhuma, eu vou falar isso aqui. Então, quando você põe limite, né, pode acontecer que a pessoa vai te punir, vai reagir com raiva, com desprezo, com silêncio, para de falar com você, some. Chantagem emocional. Como é que você é capaz de fazer isso comigo? Não acredito. Depois de tudo que você sabe que eu passei, você faz isso comigo? Vitimização, que a gente já falou. Ataque à sua sanidade, percepção. Não, 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 não. Você está distorcendo tudo que eu disse. Eu não falei nada disso. Você tem mania de distorcer tudo que eu falo o tempo todo, isso é insuportável. Eu não tenho como conviver com você. Por isso que as tuas relações não dão certo. E essa agora também não vai dar desse jeito. Se você continuar assim, não vai ter condições. Realmente você é insuportável, não tem como a gente conviver com você. Acho que você não percebeu isso ainda, ninguém te falou, mas eu tenho que te falar, alguém tem que te falar a verdade. E substituição, triangulação. Né? A pessoa acaba envolvendo outras pessoas e se desconectando de você. Então, também te pune de uma outra forma, né? Professor, sim. Em cima disso, é possível uma pessoa com transtorno de personalidade dependente que tenha sido abusada por um narcisista? Né? A gente não falou disso. De acordo com a vida libera gatilhos que fazem ela lembrar de si, ela reage com alguma dessas qualidades narcisistas, assim? No sentido de com raiva ou com... Isso, Pode, mas... Controle. Sim, mas aí é outra coisa, né? Porque a pessoa é vítima. Até ele ter falado essa questão da pessoa vítima, foi bom porque eu tinha falado com vocês de como é que é vítima, como é que é ser vítima de uma pessoa com transtorno narcisista, né? Então, o que acontece? Se a pessoa, por exemplo, sofreu muito no sentido de ataque à sua sanidade mental, de ser colocada como inferior, de ser considerada maluca muitas vezes, a pessoa vai ficando com a autoestima lá no pé. Vai se sentindo muito, muito mal. Muito mal. Então, se você... A gente está falando de atender o paciente com transtorno narcisista, mas se a gente vai atender a vítima, às vezes, ela está totalmente sem chão. Ela já não tem mais noção nem de quem ela é, do que ela gosta, do que... É um horror a situação em que a pessoa se encontra. Né? Então, por isso, muitas vezes, se a pessoa está casada com alguém com transtorno, a separação é extremamente difícil, porque restou pouco daquela pessoa. Então, o pouco que restou vai precisar ter forças para conseguir separar. Então, é um processo extremamente difícil, especialmente quando tem abuso psicológico, né? Isso sem falar em abuso físico, né? Mas quando basta, entre aspas, o abuso psicológico, muitas vezes o abuso também financeiro, já deixa uma pessoa num estado péssimo. Bom, agora tem 2 minutos. Tem mais alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram? Voou o tempo, né? Diga. Depois eu venho a você. Uhum. Sim. Não, é porque eu falei de uma maneira muito ampla, assim, né? Dei só uma ideia geral. Bom, primeiro fazendo todo o curso de TCC, né? Aí você aprende toda a questão da formulação, do caso e tudo, aí você já aprende isso de uma maneira mais ampla. Aí depois você vai aprender isso para transtorno de personalidade. Aí você vai fazer a formulação do caso. Com base na formulação do caso, é que você vai ver como que você vai atuar. Porque a formulação do caso é como se fosse uma teoria que você cria sobre aquele paciente, de como ele funciona, de como ele pensa, de como ele sente, de como ele se comporta. Então, a partir dessa formulação, você já sabe o que fazer. Então, assim, em linhas bem gerais é assim, mas é possível, tá? Não fique com a sensação de que é impossível, não. Diga. Sim. Se uma pessoa narcisista pode ter traço ou não
Sim, pode. E a outra é, tipo assim, não no sentido de terapeuta, mas no convívio mesmo. Uhum. Quando você está discutindo com uma pessoa narcisista, ela começa a colocar a culpa em você. Uhum. Quando você está discutindo com uma pessoa narcisista, ela começa a colocar a culpa em você. Quando você reage, ela vai reagir, vai virar uma disputa, né? Não é uma coisa fácil. Se você impuser um limite assim, dá um exemplo, por exemplo, coloca a culpa em mim. Eu te traí porque você não me deu minha atenção. Uhum. Você me traiu porque eu não te dou atenção, seria isso? Uhum. Foi isso que aconteceu? Uhum. Entendi. Óbvio que é extremamente difícil, né? Que é um absurdo escutar uma coisa dessa. Então, o que a pessoa em geral fala? O quê? O que é isso? Mas aí você vai reagir mal. Então, no início da relação, vai acontecer isso, né? Da pessoa reagir. Mas depois a própria pessoa vai aprender também que vai ser horrível, né? E também a questão da gente tentar, da orientação, quer dizer, para quem está convivendo com a pessoa, a orientação é tentar não engajar nas provocações. Ah, mas você tá maluca de achar que eu te traí? Eu não te traí. Não, mas eu vi no teu celular. Viu o quê, mulher? Não tinha nada. Não, mas peraí, deixa eu... Não, o quê? Você vai querer olhar meu celular de novo? Né? Então, isso seria o típico, que você está engajando, que é natural. Então, a orientação é não engajar. Não é fácil. Né? E terapia de casal, terapia individual, isso tudo. Mas, assim, é extremamente difícil. Tem uma psicóloga que eu gosto muito. Ela não é uma pessoa que tenha desenvolvido nenhuma teoria, nada disso. Ela é uma divulgadora, que ela estuda transtorno narcisista e ela também foi vítima de relações narcisistas. É a Dr. Ramani. Ela tem vários vídeos que são em inglês, não sei se tem algum com tradução. Não sei se vocês sabem se tem. Você sabe se tem? Ah, tá. Mas ela é maravilhosa, assim. Eu recomendo, depois eu passo o nome para vocês. Eu passo alguma sugestão de vídeo, mas assim, ela é fantástica. E ela posta todos os dias praticamente, digo. Eu me divirto, assim, eu faço as coisas em casa ouvindo ela. Dr. Ramani. Ramani. Diga. Sim. A pessoa vai sofrer se ficar e vai sofrer se sair. Mas se ficar, ela vai ficar o tempo todo tendo que ficar se protegendo, né? Então, sair... mas assim, quem tem que decidir é só o paciente, né? Se for a vítima, é a paciente vítima que tem que resolver, não somos nós, né? A gente tem que apoiar a decisão da pessoa. Gente, muito obrigada. Deixa eu só responder a pergunta dela. Diga. Não, então foi o que eu falei, que tem duas linhas possíveis, né? Ou a pessoa ser considerada super especial, super mimada, super protegida, ou totalmente negligenciada. Então, em termos ambientais, a gente vê esses dois tipos de ambiente, tá? Qualquer coisa a gente fala mais. Um temperamento, se acredita que sim. Se acredita que haja uma combinação. Muito obrigada a vocês pela participação. Queria agradecer o convite da Liga. Cadê a... A gente vai agradecer demais a presença. Então a Liga está ali para eu poder... Todo mundo que veio, perguntou, participou. Exatamente. A gente costuma fazer esses eventos mensalmente, então mês que vem a gente também vai ter um Contextualiza. Entre em contato com a Liga, procure mais sobre a Paula, a professora nossa do Instituto. Então, assim, é muito importante, muito legal ter ela aqui com a gente. E é isso, gente. Não esqueçam de assinar a lista de presença, viu? Para ganhar o certificado. Vou assinar também, para ganhar o certificado. Vai ganhar também. Parabéns, que ela merece. Obrigada mesmo, prazer. A foto, gente.